Bom, preparado? Nasci preparada. Com certeza, né? Então, quando Então você tá. tem uma crença, queira ou não, vai vir as pessoas que vai reafirmar essa crença. Todo Sim. dia, a gente fez um empreendimento aqui na Brava, que é o Brava Home Resort, né? Que são 14 torres. Então, ser empreendedor começa nas coisas simples, básicas, de você questionar o processo, questionar. Eu questionei minha mãe com 14 anos. Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo ao 2ACast. Se você já iniciou esse episódio, por favor, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, já deixa o seu comentário. Tô sintonizando com o 2ACast, tô gostando do 2ACast. Já dá ideias de pessoas pra gente trazer, de conteúdos pra gente trazer, porque o canal, nosso canal, a 2A Educação, tem o propósito de trazer para você o conhecimento que a escola não vai te ensinar. Comunicação, empreendedorismo, empregabilidade, vendas, esse é o nosso propósito. E hoje é o primeiro episódio de 2026, então a primeira convidada que a gente traz em 2026, e é uma convidada muito especial. Para quem não sabe, a gente fica, um dos nossos patrocinadores é a EQI Investimentos. Então, esse estúdio de podcast fica na EQI Investimentos. A gente tem uma parceria de longa data com eles. E aonde a gente está não é só a EQI. No andar de baixo tem algumas lojas, tem alguns restaurantes, né? É um shopping. E tem uma livraria muito especial. E nessa livraria quase toda semana eu vou ali para olhar um livro, comprar um livro. Geralmente tem algumas pessoas ali também, eu vou para olhar alguns títulos. E em um dia específico, eu fui lá, uma mulher me abordou, falou um pouquinho ali, que livro que você está procurando e tudo mais. A gente conversou um pouquinho e eu fiquei sabendo que ela era dona da livraria e de uma empresa gigantesca também, chamada Procave. Então ela é uma empresária de sucesso, é uma mulher sensacional. Conversei bastante com ela no WhatsApp, enchi o saco também, mandei mensagem para vir fazer essa entrevista. E eu tô muito animado, porque é uma pessoa que pode nos trazer muitos ensinamentos. Tô bem ansioso para aprender com ela. E é um prazer te ter aqui, Miriam. Ai, que lindo! Uma das coisas fantásticas na vida é quando a gente consegue se ver através dos olhos do outro, né? Sim. E raramente eu tô na livraria, né? Porque eu tenho muitos negócios, né? E naquele dia foi muito especial. Primeiro porque eu fico fascinada de um jovem entrar numa livraria e procurar livro, né? Quer dizer, significa que enquanto ele estiver com o livro na mão, ele não vai estar com o celular na mão. Não que eu seja contra o celular, né? E isso me chamou a atenção. E como eu comecei a conversar com você sobre o teu propósito, sobre, né, tudo que vocês têm de intenção de ensinar para as pessoas, de saber lidar, né, com as oportunidades, de estar atento, né, a essas mudanças que estão acontecendo no mundo e o financeiro, né? Eu vejo que isso é uma coisa assim, algo que as pessoas não sabem lidar, né? Então, por mais que a gente escute assim, jovem hoje em dia não querem nada com nada, e como eu sempre acredito e vou continuar acreditando que jovem, ele quer muito, ele pode contribuir, né? Com E certeza. você me trouxe a certeza, né? Então, quando você tem uma crença, queira ou não, vai vir as pessoas que vai reafirmar essa crença, Sim. né? E eu fiquei encantada com o teu jeito de ser, com a tua teu desejo de ajudar as pessoas a evoluírem, porque isso já é empreender. Muito obrigado. Quando a gente verdadeiramente deseja com que, através do nosso crescimento, através das nossas conquistas, a gente leva as pessoas a conquistar os seus sonhos, tá? Isso é fundamental. E você deixou muito claro desde o início, né? E eu me sinto muito especial por isso, que você não aceita convite de muita gente para entrevista, né? Não é bem não aceitar convite de muita gente, né? Eu até hoje nunca aceitei. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, eu tenho um propósito na minha vida, assim, sabe? Eu sempre digo não aumentar o lixo do mundo. Então, quando a gente tem esse propósito, a gente tem que sentir no que verdadeiramente essa entrevista, esse podcast vai realmente ressoar nas pessoas, ecoar,
para que elas pudessem realmente ter uma mudança de perspectiva, de visão de mundo, né? Sim. Então, eu, na maioria das vezes, eu me mostro meio boba, tola, porque, como diz a Bíblia, entre tolo ser tolo e entre sábio ser sábio, né? Sim. Até uma forma de proteger, mas eu tenho profundo respeito e admiração pelos jovens, né? E por todas as pessoas que querem contribuir Sim. e fazer diferença na sua vida e no dos Contribuir. outros, e contribuir para Essa é a palavra. que, sabe, eu sempre digo assim, ó, mesa posta, né? Entende? Se eu tenho pão e tu tem o queijo, o outro tem, né, o café, eu tenho. Tá, vamos sentar e tomar um café, vamos compartilhar. Conexões, para mim, é a coisa mais fantástica. Sim. Né? E para ter essa disponibilidade, né, essa receptividade de ter conexão, como eu tenho, né? Qualquer um que pode vir na minha livraria, tá? Pode chegar lá Sim. que eu tiver, vai ser uma honra receber e compartilhar um pouco da minha história, daquilo que verdadeiramente me move, né? Sim. E sempre será contribuir na vida das pessoas. Desejo de bem para as pessoas, né? Então, isso eu Legal. senti de você. Eu senti muito de você também, que legal, Miriam. Então, fala um pouquinho, né? Até pra galera de casa entender, a gente se encontrou aquele dia, conversou um pouquinho, só que eu não entendi muito da história da Miriam. Como que ela começou o primeiro negócio, quais foram as coisas que aconteceram ao longo da vida. Então, agora, junto com o pessoal de casa, eu quero entender qual que é a sua história, Miriam, como que você chegou nos seus negócios, quem que era a Miriam de antes, quem que é a Miriam de hoje. É muito bom falar uma coisa assim diante desse teu questionamento, né? A Miriam de hoje não mudou em nada da Miriam de antes. Por quê? Porque a Miriam sempre teve a certeza de ter talentos, né? De que ela veio para cá dotada de talentos. E aí as pessoas perguntam, ai, mas como é que é a fórmula do sucesso? Como é que é, de repente, alcançar as coisas na vida, tá? E eu digo, cara, faz o que tem que fazer. Trabalhe. Né? E quando eu digo trabalho, eu me considero uma semeadora, né? Vamos entender o que é um jardineiro, né? O jardineiro, ou ele arrenda o terreno, ele tem um terreno, ele compra o terreno, aí ele tem que ter a sabedoria para dizer qual é a cultura que vai se adaptar naquele terreno. Tudo isso é investimento. Daí ele compra a semente, aí ele tem que saber o momento certo de plantar, Sim. aí ele planta, mas antes disso ele já investiu no terreno, ele já arou o terreno, ele já adubou esse terreno. Tá? Tudo isso ainda é investimento. Estou falando assim de como se começa, né, com essa visão do jardineiro, do semeador, tá? E enfim, até agora é investimento. Ele está colocando dele, tá? Aí ele lança a semente, né? Que ele estudou qual é a melhor cultura para que vai se adaptar naquele terreno, tá? Ele lança a semente. Aí ele continua fofando, ele continua regando, tá? Ele continua de uma certa forma atento para que não tenha nenhuma praga, para que não, né? Na fé de que aquela cultura vai acontecer, de que não vai vir nenhuma catástrofe, uma enxurrada. Tudo isso é fé, investimento. Nossa, que legal essa Tá? Então, assim, analogia. se eu tiver que dizer quem é a Miriam é uma semeadora. O meu marido, Nivaldo, é um semeador. Né? Então, eu falo uma coisa assim muito linda, que uma vez eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho gêmeas de 43 anos, uma mora na Suíça, outra mora na Espanha, porque uma casou com um suíço, né? E a outra, o marido trabalha na Espanha. E 3 netos, uma filha de 40, vai fazer 48 anos, 47 anos ela tem, que também é uma visionária, uma empresária. Eu nunca criei minhas filhas para ser as filhinhas da dona Miriam, ao contrário, porque eu não fui educada assim. Tá? Eu não fui educada para ser débil, carente, dependente. Sabe? Eu fui educada para caiu, levanta. Tira o aprendizado e siga em frente. Eu fui educada para isso. Né? Então, como eu fui educada assim, né, eu não passei a mão na cabeça das minhas filhas. Né? E o que eu quero dizer com isso? Do nada, você, além de ser semeadora, teus filhos já são o quê? Já são fruto. Uhum. Eu sou fruto do fruto. Né? Então, quando você tem esse ensinamento, ou se você não tem hoje, você tem capacidade, para isso serve uma livraria, gente, um bom livro. Um livro pode mudar a tua vida. Um livro pode expandir tua visão de mundo. Né? E isso é importante entender.
Né? E tem uma grande diferença de eu ter um livro na mão, de eu sentir, de eu ter o movimento, de eu sentir o cheiro do papel. Tem uma grande diferença. Né? Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. Tá? Mas eu tenho que estar atenta para isso não me roubar a minha humanidade. Né? A minha sensibilidade. Então, se tu me perguntar, essa menina, né, que não veio de uma família em condições, nem eu, nem meu marido, mas em algum momento a gente viu que tinha uma força que movia a gente, um desejo de sair, mas nem de sair, de dizer, mas será que eu vim para viver só esse patamar? Será que a escada tem só 10 degraus? Será? Né? E tanto que um dia, quando eu estava falando das minhas filhas, uma delas me ligou e disse assim, mãe, a mãe e o pai, a gente tem muito orgulho da mãe e do pai. Eu disse, por que, filha? Aí ela disse, porque vocês começaram do primeiro degrau. E eu falei, tu tá enganada, filha. A gente não começou do primeiro degrau. Ela disse, como não, mãe? Porque para começar do primeiro degrau, a escada já devia ter sido construída. Não tinha escada. Nossa. Nós construímos uma escada. Esse é o exemplo que a gente dá para eles. E se não tiver escada, construa a escada. Construir escada. Nossa. E o que eu percebo, né, que assim, eu percebi, na verdade, senti em você, que você é essa pessoa que está construindo a escada. E ajudando as pessoas a aprender a construir a escada. Tá? Isso é que é a força vital. O trabalho, ele dignifica o ser humano. Né? Então, você e a gente foi trabalhando, a gente foi descobrindo como não ser, como não fazer. Porque quando a gente não está atenta, não está presente ao propósito. O propósito é crescer, é usar teus talentos. Não vem me dizer que a gente, há 48 anos atrás, quando a gente inaugurou, começamos a Procávia, meu marido, que foi um divisor de águas em 78 na nossa vida, né? A gente abriu a empresa, nós casamos e minha filha nasceu, a mais velha, né? Então, assim, foi um divisor de águas, tudo aconteceu. A gente sabia por onde começar, a gente sabia que tinha que começar. Nossa. E quando a gente começa, a gente tem uma parte da gente que se manifesta, tipo assim, eu não sabia que sabia, né? Com certeza tu passou por isso. Sim. Será que é? Será que eu vou dar conta? Todos esses questionamentos vão vir, mas eles vão vir não para te limitar, para te impulsionar, para te desafiar, entende? Para que você verdadeiramente disse, ok, é possível e eu vou conseguir. E quando tu vê, tu tá fazendo, tá acontecendo. Eu lembro que nós compramos o primeiro terreno num bairro em Blumenau que ninguém valorizava, que era o primeiro loteamento, na Itupava Norte. E quando eu vi, do nada, a gente construiu uma casa. E foi um escândalo. Vocês são loucos. E vendemos a primeira casa, compramos 2 terrenos. Assim, a gente não consegue pensar que existe uma cadência, entendeu? Sim. Tá? Se você não tiver a vida, né, tipo assim, uma cadência de, ok, hoje, amanhã, depois de amanhã, eu conseguir continuar regando, continuar fortificando, não é nem um sonho, porque naquele momento o sonho maior era trabalhar, desenvolver meus talentos, provar. Primeiro começa com a gente mesmo, provar para a gente mesmo que é capaz. Né? Não tem ninguém fora da gente dizendo, né, Eu lembro, assim, que às vezes eu e meu marido, né, eu sempre trabalhei com ele no começo, né, sempre fui aquela guerreira, né, assim, no dia 13 de abril, quer dizer, dia da Joana d'Arc, então, assim, mas eu digo, assim, que quando as coisas vão acontecendo, é como se, poxa, é por aí, então tá dando certo. Teve situações que a gente, poxa, desviamos do caminho. Tá? O desvio do caminho também é a possibilidade de você reconhecer o caminho. Não vem dizer que uma empresa que chega a 48 anos nunca fracassou, nunca teve situações. Teve. Mas o que nos fortifica? Saber lidar com essas situações. O Plano Cruzado foi um deles. Entende? Que foi um caos para os empresários. E assim, eu tinha aberto uma poupança para cada uma das minhas filhas, para mim, então eu tinha 4 poupanças. Foi o que salvou a empresa, podia tirar um valor de 4 poupanças, entende? Então, a gente não tem como controlar as coisas que podem vir externo. Tá? Sim. Isso não. Mas como que eu vou lidar com isso?
né? Só no momento que tu vai saber, né, o teu equilíbrio emocional, né, lembrar da tua força, né, da onde tu veio, para onde tu tá, e aí, opa, se eu cheguei até aqui, porque isso é legal. Da onde que eu vim? Opa, não tinha escada. Hoje a gente já construiu escada, tá? Agora a gente está num patamar, mas essa escada não tem fim, né? E chega um momento que essa escada, ela caminha junto em cada patamar. Ok, eu vim até aqui, né? Para quem que eu posso dar a mão para subir essa escada? Isso é a parte mais Nossa, fascinante do mundo, que legal. entendeu? Agora eu já posso dar a mão, eu já posso ser oportunidade para as pessoas alcançar seus sonhos, viver a vida com um mínimo de dignidade, né? Então, aí começa a ter o fruto do fruto. Aí tu começa a olhar assim, aí tu não consegue mais parar, porque daí não é mais só você, né? Aí já Sim. tem uma cadeia produtiva que depende de você. Aí tu começa a ter o sentido, né, de você se tornar um empreendedor, um empresário. Não diz mais respeito a só você. Uma EQI, por exemplo, quantas oportunidades ele abre para jovens, para as pessoas. Pensa, e é uma das coisas que a gente acaba não fazendo, essa cadeia produtiva, de que através de você, né, que a gente não tem um desenho pronto, tá? Não, ele vai acontecendo. Essa tela em branco, quando a gente começa, eu não digo, eu vou fazer. Não, esse é o belo. É o belo. E aí chega um momento que se torna um artista mesmo, né? Aí tu pode escolher o que fazer na tela, realmente. Depois que você já sabe que caminho, já encontrou o caminho. Sempre digo assim, ó, a gente fica uma boa parte da vida procurando o caminho. Tem um momento que tu encontra o caminho. Aí começa o grande desafio da tua vida, que é se manter no caminho. É não se desviar mais. Sim. A mesma coisa mas chega um momento que você, putz, é por aqui. Esse é o profissional que eu quero ser, tá? É isso que eu quero contribuir no mundo, na vida das pessoas. E aí é incrível. Aí vem as pessoas certas, aí vem as conexões. Aí tu vai estar numa livraria, encontra uma pessoa lá de 66 anos, né? E puxa assunto contigo e admira tua iniciativa, do teu sócio, né? E fiquei muito feliz em saber que a IQI está aqui contribuindo. Né? Então eu vejo assim, Nossa, essa foi o divisor de águas para eu aceitar meu primeiro podcast, que eu não aceito. Talvez agora eu vou abrir, né? Mas me sensibilizou, sim. né? Quebrar esse paradigma que hoje os jovens não querem nada com nada. Não acredite nisso. Gente, por favor. Tá, tem tudo acontecendo, a tecnologia, tem os conflitos mundiais, tem a crise existencial, tem tudo isso. Sempre teve, tá? A gente evolui, a gente cresce, a gente aproveita esse momento para crescer para dentro, né? Sim. E para separar o joio do trigo, para lembrar o que tu veio fazer aqui, quem tu é, principalmente quem eu sou. Nossa, que incrível. E eu vou te falar uma coisa, você falou que um livro pode mudar a sua vida. Você acredita que a gente só tá aqui hoje por causa de um livro? Sério? Que alegria! O livro Pai Rico, Pai Pobre. Meu sócio, ele comprou o livro quando ele estava passando por muita dificuldade financeira em casa. Ele leu o livro, a gente já era melhores amigos. Ele me emprestou, eu não tinha noção nenhuma sobre finanças, sobre empreendedorismo. O meu mundo era escola, futebol e amigos. Na época eu tinha 12 anos. Eu não tinha nada, né? Normal para uma criança de 12, 13 anos. Eu li o livro e depois daquele livro a gente não parou de adquirir conhecimento. A gente se apaixonou por compartilhar conhecimento. Tudo por causa do livro Pai Rico, Pai Pobre. A gente sempre conta essa história. Que alegria! E quando você falou... Que alegria! Então, eu não parei essa pessoa na livraria por acaso, né? E isso que é legal. Existe uma coisa que vocês jovens, eu acredito que você já percebeu, né? Tanto eu quanto meu marido, eu não vou falar de a gente ser humilde, que isso é um orgulho, né? Mas não é isso que eu quero dizer. A humildade para dizer, só sei que nada sei, isso é algo real, tá? Isso aconteceu. Alguém teve essa percepção, um grande filósofo, né? Mas a humildade para pedir ajuda. A humildade para reconhecer que não sabe. Sim. Porque quando eu reconheço que eu não sei, quando eu estou receptivo, tá? Eu consigo reconhecer a possibilidade num livro, senão não. Se eu ler o livro só com o meu ego, com a minha mente,
tá? Para ser um burro carregado de livros, isso não vai mudar em nada a tua vida. Agora, se tu ler aquele livro e refletir, né? E trazer aquilo para a tua realidade, o quê? No que né, esse livro está pontuando, está mostrando que realmente eu posso dar uma virada de chave na minha vida. Com certeza. Porque essa é a verdade. Né? Então, eu lembro assim que tanto eu quanto meu marido, a gente sempre teve uma admiração muito grande pelos jovens, né? E hoje com netos mais do que nunca, né? Eu estava falando que eu tenho uma neta de 21 anos, hoje ela faz medicina em Milão, né? E tenho um neto de 15 que joga futebol na Suíça. E o que é bonito, sabe? E tem uma neta de 14. O que é belo assim na vida, assim, que eu percebo? Na verdade, meu neto fez 16 anos agora. Acho que 16. Alice, 16 anos. O que eu vejo que é fantástico na vida, né? Tu vê os teus netos, tu vê o fruto, né, da educação que tu deu para tuas filhas. E, claro, corrigindo um pouco dos nossos erros, achando que a gente estava fazendo certo, né? Atualizando, eu sempre digo, ressignifica os valores que tu recebeu dos teus pais. Não é invalidar. Isso me serve, isso eu recolho e levo para a minha vida. Isso serviu para você. Vocês têm que fazer isso enquanto filhos e em tudo na vida. Como amigo, isso me serve, né? Eu tenho uma técnica que eu criei, assim, aconteceu, né? Por insight, eu sou uma mulher de insights, tá? Eu estava visitando a minha filha, que ela estava morando em Londres, daí eu falo de país porque eu ensinei minhas filhas a sair pelo mundo, tá? Isso não é vaidade, todas elas trabalham nos países que estão, elas não são dependentezinho. Então, é legal dizer isso, elas são visionárias também, tá? Eu não estou falando das filhas da mamãe nem do papai, estou falando de pessoas, né, que verdadeiramente eu tenho profundo orgulho, né? Mas orgulho do ser, não orgulho de vaidade, orgulho, minhas filhas, né? Então eu tenho esse orgulho, né, de que elas pegaram o aprendizado, pegaram o exemplo da gente, né? E uma das coisas que eu vejo que é fundamental, assim, para os jovens, né, que eu falo sempre, quando eu falo de humildade, de ter a receptividade para aprender, eu sempre digo assim, ó, quando tu está atento aos sinais, uma formiguinha pode te iluminar, pode ser teu mestre. Tem? É só observar como ela trabalha. Sim. É só observar como ela consegue dar conta, gente, de uma folha 10 vezes maior que ela. Né? Onde está a força daquela formiguinha? Isso me fascina. Né? Então as pessoas, parece coisa de louco. Não, observa, gente, é fantástico. É fantástico. Assim, eu cansava de brincar, de fazer assim, até para ensinar minhas filhas, jogava um pouquinho de açúcar. Como? Em questão de segundo, elas têm um sensor, elas têm uma química. Em questão de segundo, uma vinha avisava de que um pouco tinha um enxame em cima daquele açúcar. Né? Quando a gente tem essa capacidade, ou que seja, ter um momento que eu vim aqui, porque eu posso contribuir, eu posso transbordar um pouco, né, de uma outra percepção de empresária, que mais do que nunca você saber a importância que você tem, né, contribuindo na sociedade, gerando empregos, gerando, né, oportunidades, né? Então, assim, eu mostrava isso para as minhas filhas, né, de que o quanto elas têm. A união pode fazer açúcar, mas a formiga que levava o açúcar, né? Então, o quanto isso é um exemplo. Mas eu estou falando de um exemplo pequenininho, gente. Pequenininho, né? E se a gente conseguisse ver a força que a gente tem, né? Conseguisse acessar isso, que está aí, ninguém vai trazer, não é de fora para dentro, gente. Né? Então, onde está a força de empresário? Quando ele reconhece essa força interna. Não vou dizer, outro dia me perguntaram assim, que a minha formação é em psicologia, mas, né, não tem a ver com psicólogo, que eu fui por vários países, né, com sábios, assim, né, e que tem uma outra visão também, não uma visão cartesiana, porque geralmente a academia ela te dá uma visão cartesiana. Por isso que eu acho legal quando achei fantástico, tá? Que você disse, aqui a nossa intenção é mostrar para vocês, ensinar para vocês o que vocês não vão aprender numa faculdade, nos muros da faculdade. E tão pouco na zona de conforto do papai e de mamãe. Com certeza. Né? Ou de um amigo. Quer dizer, a inteligente é ter amigo que tem barco, não ter barco. Inteligente, inteligente tu não precisar ser amigo de alguém que tem barco para se sentir importante.
Nossa, tá? Isso é que é importante, com certeza. né? Então, assim, o que eu percebo quando eu falo de humildade, né? É se colocar à disposição para aprender, Sim, né? E eu te digo uma coisa, o estado de estar aqui também é um estado de humildade, né? De estar compartilhando, de distribuir a partilha, sabe? sim. Então, para mim é um estado, porque eu poderia ser uma arrogante, uma vaidosa, imagina. Ah, vou dar uma... Não, a importância que tu tem para mim é muito grande, a ponto de eu dizer assim, ei, tá? Você representa essa força, essa galhardia de querer realmente contribuir Sim, com a humanidade. que Então, legal. assim, admiro, sou grata pelo convite e sou grata também por ter aceito o convite. Tá? Eu, É disso que se trata, eu gente. sou muito Tá? grato também. Tá contribuindo demais com a gente. Agora, você falou uma coisa muito legal e eu fiquei curioso, até não tá no roteiro, eu criei essa pergunta. Você falou que você identificou e começou a sentir ao longo da vida que você era uma mulher muito talentosa. E eu queria perguntar pra você, qual que foi o talento que você desenvolveu ao longo da sua vida, que você viu, nossa, eu sou muito talentosa nisso aqui. Criativo. Criatividade. Eu trouxe para nossa empresa um olhar. Eu vim de uma família muito simples. Me criei no sítio com a minha avózinha, né? E, de repente, eu tinha um olhar. Minha mãe era costureira de alta costura, né? Eu era especialista como é que eu vou te dizer? Em acabamento, né? Uhum. Então, mesmo assim, ó, até vou contar um segredo bem legal, assim. Eu, com 14 anos, fiz minha primeira greve de fome, tá? Olha que coisa fantástica. Bem, mas naquela época, né? Em 74, né? Uau. A gente tinha uma casa no bairro, Blumenau. Minha mãe alugava um ateliê no centro, tá? Pagava o aluguel do ateliê no centro. A gente vinha de manhã de ônibus, eu, meu irmão e ela, voltava para almoçar, e voltava à noite, né? E ela tinha uma cliente, bem no centro de Blumenau, ali onde tem o Tunga, né? Bem no centro, ali perto da igreja, que tinha um apartamento na frente onde ela alugava a sala dela, né? O ateliê. E eu, com 14 anos, me dei conta de, calma aí, se a gente alugar a nossa casa no bairro, a economia que a gente vai fazer de ônibus, a economia que a gente vai fazer não precisando alugar uma sala de ateliê, se a gente alugar o apartamento, o ateliê pode ser no próprio apartamento, a gente mora no centro, a gente pode ir a pé para tudo, a gente não precisa de ônibus. E minha mãe não aceitou. Nossa. Ok, minha mãe não aceitou. Mas eu entrei no guarda-roupa e só saí quando ela apareceu com o contrato assinado. Então, Uau. isso mudou a nossa vida, mudou a vida da minha mãe, né? Então, tem forças que era... Eu já era uma visionária com 14 aninhos, sabe? Então, a gente não tinha condições, por exemplo, de ter uma casa de alvenaria, mas eu queria ter, aí eu e ela, uma área de serviço, uma cozinha, um banheiro de alvenaria. Eu me criei sem pai. Então, pensei, mas eu posso fazer? Aí eu fui no Tomil, lá na Garcia, em Blumenau. Eu disse, eu quero... Fazendo propaganda do Tomil, tá? Não sei se existe ainda, né? Ó, manda lá, Tomil, né? Ajudar a patrocinar os meninos. Patrocina a gente. E aí eu fui lá e pedi para me ensinarem como é que se sentava o tijolo, como é que se fazia traço. Porque antigamente, tu fazia o traço, tinha que misturar o cal, a areia e a água. Hoje tu compra pronto. Sim. Né? E eu aprendi a sentar tijolo. Eu e minha mãe, no final de semana, levantamos e construímos uma. Tá? Então, assim, eu era eletricista, eu era pintora, porque Nossa. enquanto as pessoas sofrem porque não tem pai, eu sei o máximo, porque eu me tornei uma mulher macho, sim, senhor. Eu aprendi. Né? Então, uma das coisas que eu quero que vocês também gravem, sabe o que eles dizem na Índia? Que eu fui para lá estudar também. Eles dizem uma coisa muito linda. Sabe qual é a lei máxima da evolução? Necessidade evoca potencial. Uau. O que me fez acessar o meu potencial? Por as necessidades. Que incrível. Se você não conquistou as coisas ainda, é porque você não reconheceu a necessidade. Sai da zona de conforto, pessoa, entende? É isso que eu quero que vocês saibam. Eu estou falando a linguagem dos jovens, tá? Quando eu der um podcast mais adulto, eu vou ter uma outra linguagem. Eu não quero que vocês vejam aqui uma pessoa de 66 anos falando aqui, dando conselho. Não, estou falando para vocês do meu momento.
Eu estou resgatando aquela menina com 14 anos que era já uma guerreira, que era uma visionária. Uau. Né? E que queria já ter a minha independência. Então, no final de semana, eu fazia tricô, que uma cliente da minha mãe ajudou, eu fazia cardigans para vender. Eu ficava na frente da televisão, ó, e nem via televisão, fazia cardigan. Então, eu fazia um final de semana um cardigan. Vendia, ganhava dinheiro, tinha minha autonomia, comprava minhas coisas. Que legal. Tá? Então, é disso. Quer dizer, não é você... Você já começa a mostrar que é um empreendedor dentro de casa. Sim. Com certeza. E aí, os pais também, vocês têm que cobrar eles, tá? Para de me tratar como se eu fosse débil. E vocês não aceitem isso. Que é que impede você de arrumar tua cama, aprender a lavar tua roupa, porque daqui a um pouco tu vai sair pro mundo. E daí, como é que vai ser? Perfeito. Tá? Então, ser empreendedor começa nas coisas simples, básicas, de você questionar o processo, questionar. Eu questionei minha mãe com 14 anos. Vocês têm que questionar o momento que vocês vivem, né? Se realmente, vocês são os tadinhos, ou, né? Não. E outra coisa, tá? Eu vejo, não vou citar muito aqui, mas eu vejo alguns jovens que quando eles começam a trabalhar, que eles estão, né, com a roupinha e tal, né? Eles já inflam o peito como se, sabe, ele já fosse o dono do mundo. Não faz isso. Porque ainda a capacidade de você olhar para o outro de igual para igual é o que te torna extraordinário. Com certeza. Né? E aí tu vai perceber. Eu estava conversando com o Hans Donner, quem não conhece, por favor, né? Vamos pesquisar quem foi Hans Donner, ou quem é Hans Donner. E eu estava esse mês conversando com ele, e ele falou uma coisa muito linda, que as pessoas vieram agora procurar ele, depois que ele saiu da Globo e tal, e como é que ele tinha essa capacidade, que ele perguntava para a faxineira o que ela achava quando ele estava criando uma nova vinheta. Tá? Para Globo, para as novelas, para o Fantástico. Olha que coisa incrível. Isso te move? Ele perguntava. Porque ele estava fazendo isso para quem? Para a população, para o Brasil. Então, se aquela pessoa... Então, ele perguntava. Então, quem estudou um pouquinho sabe que até a forma de como foi apresentada hoje a pasta de dente... Vocês conhecem a história da pasta de dente, né? Quando eles iam saber como é que eles podiam ter uma forma mais inteligente, mais fácil da pasta de dente. Nossa, perguntaram para a faxineira. E ela que disse, eu faria uma coisa assim. Entende? E agora, como que vocês jovens conseguem passar pelas pessoas com arrogância? Tá? Olhando, eu digo assim, se chover vai morrer afogado, porque olha o nariz lá para cima. Ei, gente. Você falou uma coisa que eu me lembrei agora. Você conhece o chocolate esticadinho? Não. Não, é um chocolate que ele... É chocolate preto por fora, tem morango por dentro. O chocolate de morango por dentro, né? Eu me esqueci a marca. Tá. Mas é um chocolate muito bom. Meu Deus, na infância eu ia no mercado só pra comprar esse chocolate. E um momento da minha vida ali eu aprendi a história desse chocolate. Sério? E ele foi criado pelo zelador da empresa. Isso. E como é que vocês passam? Às vezes as pessoas passam por mim no Bravamol. Isso é como se eu fosse ser invisível. E eu morrendo de vontade de cumprimentar os jovens, de dar um oi, de sentar conversar com eles. Entende? Então, eu deixo esse feedback para vocês, né? Não importa onde vocês estejam, não subestime as pessoas. Você nunca sabe quem está do outro lado. E maior ainda, não se superestime. Tá? Porque isso é vaidade, arrogância, isso fecha portas, isso não abre portas. Com certeza. Tá? E talvez essa tua simplicidade de ser foi que me convenceu a estar aqui. Tu tá no caminho, Aquiles. Tu tá no caminho, tá? A certeza absoluta de que não tem como tu não construir essa escada assim, sem limites. Né? É você que vai dizer até onde que essa escada, né, vai continuar, até onde, né, os patamares tem que dar, que é onde você reflete sobre a caminhada, até onde você... Os patamares de uma escada é muito fascinante, eu adoro esse exemplo da escada, porque é onde tu né, para ver até onde você já subiu. Né? E até onde eu ainda posso ir. Tá? É verdade. Isso eu tenho que ter esse momento de parada. Eu sempre digo assim, a gente para ver quando deu errado,
quando separou, o que eu fiz, a gente não para ver quando está dando certo. Porque aí está a grande charada. Aí está a receita da vida. Nossa. Entendeu? Isso é verdade. Então, assim... Ai, eu tô falando muito, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Um número que, nossa, eu fiquei impressionado. Vocês têm a Procave há 48 anos. Sim. E aí eu queria te perguntar o seguinte. A gente vê muitos jovens, e eu olho isso ao redor, tanto dos jovens que querem, principalmente dos jovens que querem transformar suas vidas. Nossa, dediquei 1 ano da minha vida para esse negócio, não vai dar certo. Dediquei 6 meses, nossa, não vai dar certo. E vocês estão nessa jornada há 48 anos. Qual foi o ano, o número do ano? E aí, para eu entender assim, o tempo que vocês... Da virada. do processo, a virada. Qual o ano que você falou assim, nossa, agora a gente engrenou, agora a gente virou uma empresa grande, agora a gente, enfim, o ano da virada de chave? Eu acredito que foi quando a gente saiu de Blumenau, que a nossa empresa começou em Blumenau, né? Eu também fui responsável. Foi muito doido, porque entrou um terreno de frente para o mar, né? Como parte de negócio, lá em Blumenau, de um apartamento nosso, né? E aí a gente construiu o primeiro prédio, que é o Stella Maris, na 2.200, de frente para o mar, em Balneário Camboriú. E quando ele ficou pronto, eu fiquei apaixonada pela vista do mar. Eu fiquei encantada. E aí eu falei pro meu marido que eu não queria mais ir embora. Com 3 filhos estudando, né? E ele disse, não, você não entende. A gente tem uma empresa, a gente constrói em Blumenau. A nossa construtora é de Blumenau. Eu disse, você que não entende. Tá, se a gente mora em Blumenau, nossa empresa é em Blumenau, e a gente construiu em Balneário Camboriú, qual é a diferença? Morar em Balneário Camboriú e construir em Blumenau. Aí eu disse, eu não vou mais embora. E aí veio uma empresa para cá. Mulheres incomodam, sim, mas também fazem diferença, tá? E assim, então eu vejo que a virada foi, ali a gente mudou totalmente o conceito construtivo também de Balneário Camboriú, tá? Antes, os tapumes eram um horror, né? A gente começou a criar uns tapumes interativos, mais inteligente. A gente... Não mais inteligente porque os outros eram burros, não, né? Inteligente que as pessoas podiam interagir, tá? Nesse ponto. A outra coisa também que foi um divisor de águas foi que, até então, se vocês forem ver, andar na orla, os prédios eram os caixotões, que eram os 3 primeiros andares de garagem, tá? E a área nobre, ela era... colocada como caixotão de garagem. Sim. O que a gente fez? Levou as garagens para cima, tá? E fizemos o primeiro prédio, tá? Inspirado no Marambaia, que tinha aquela piscina de frente para o mar. Aí construímos o primeiro prédio com salão de festas, interagindo, a piscina que desse uma continuidade da piscina interagindo com o mar. A área nobre virou nobre mesmo, que antes era considerado um caixotão de frente para o mar. Então, essa foi a gente que trouxe esse conceito. Essa foi a virada de chave. Foi. E aí, qual o ano dos 48? Foi há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Então, foi quando a gente já tinha 28 anos. Aprendendo, 28 anos aprendendo e ainda aprendendo. Nós estamos para entregar esse ano 2 torres, que é onde era o antigo Hotel Fischer, tá? De 55 andares. Então, é desafiador, né? Todo dia. A gente fez um empreendimento aqui na Brava, que é o Brava Home Resort, né? Que são 14 torres. Quantos empreendimentos vocês já construíram? Muitos. Mas o Brava Home é icônico, né? Porque era um terreno de 70 mil metros quadrados. A gente pegou 70 mil metros quadrados para fazer o Brava Home Resort, as 14 torres. E o mais fascinante é que a gente poderia usar 33% do terreno. E a gente resolveu, pensa, quem em sã consciência deixa de fazer 14 torres para criar área de lazer e convivência? A gente fez isso. Por isso não existe outro empreendimento. Não sei se a gente faria isso hoje, porque calcula, 320 apartamentos a gente deixou de fazer. Mas tu não conheces o Brava Home? Conheço, e eu fiquei impressionado agora que o Aquela empreendimento é de parte vocês. toda ali, fomos nós que construímos. E eu vou falar,
é um empreendimento apaixonante. É. Porque aquela piscina que tem areia. Ah, tem a prainha, né? A piscina com Nossa, onda. eu fui um dia porque tem um amigo meu que mora ali. Quem? Ah, é que na verdade não é bem um amigo meu. Ele é um amigo de um amigo. E aí esse amigo meu, ele me convidou. Cara, vamos ali no Brava Roma. Era um sábado, se eu não me engano. Eu não É me lembro fascinante. muito bem o nome dele. Que mora ali, né? Mas ele... Aí eu falei, caramba, cara. Ele morava ali, eu acho que... Eu perguntei pra ele, tu mora aqui há quanto tempo? Cara, eu acho que faz uns um ano, alguma coisa assim. Aí eu até brinquei com ele. Eu falei, vai, tu nem gosta de morar aí, né? Ele, não. Tem muitas coisas lindas. Uma Nossa, vez, que assim, ó, em incrível. muitos momentos, eu e meu marido, a gente beliscava. Será que a gente vai conseguir? Tá? Porque era uma construção babilônica. 70 mil metros quadrados, uma da área, acho que é uma das lajes suspensa, a maior laje suspensa da América Latina, entendeu? Então, assim, imagina aquela piscina toda suspensa ali, as garagens, tudo com domos, iluminação, tudo com verde nas garagens. Quando tu entra, já tem um Nossa, verde mas com, é né, uma muito lindo. cascata. Então, humanizado. É muito lindo. Né? Então, e o mais bonito não é isso. Nós temos uma casa, um sítio, um estaleiro, e eu estava com a minha neta, essa que faz medicina, de 21 anos. Ela tinha 4 anos e meio, 5, daí a gente perguntou para ela, você gosta daqui, Júlia? Aí ela olhou para mim, para o meu marido e disse, eu amo essa natureza que o Papai do Céu fez para todas as pessoas. Aquilo impactou a gente, como todas as pessoas. Isso era nosso. Que Nossa. legal. Aí ela olhou para mim e para o meu marido e disse assim, eu gostaria muito que o vô e a vovó fizesse um lugar onde as pessoas fossem tão felizes quanto a gente é, pudesse viver no meio da natureza e apanhar o fruto da árvore. Pensa ouvir isso de uma neta. Nossa. E esse lugar aqui, que está aqui, que é onde está esse empreendimento, era uma pista de kart, né, por muito tempo. E aí meu marido veio ver, daí conheceu uma outra pessoa e a gente acabou comprando o terreno. Mas quando ela veio junto, ela disse, esse é o lugar, vovó e vovô. Então, nós estamos falando que o Brava Home é um desejo de bem de um anjo para a humanidade. Nossa, que incrível. Né? Então, assim, quando eu falo para as pessoas, eu levei uma pessoa uma vez ali, né, que é uma xamã, uma pessoa assim cheia de energia e tal, que ela abriu assim, que ela nem entrou, ela abriu assim, que viu aquela imensidão assim, ela disse, esse lugar tem uma egrégora disponível. Nossa. E quem cria essas egrégoras são as pessoas. Né? Vocês têm que ter esse compromisso de mudar a vida de vocês o bastante para poder realmente ser possibilidade para as pessoas. Né? Quando eu falo de Bíblia, que eu sou apaixonada, não estou falando de dogma, né? Mas é muito lindo a gente entender o processo, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, mas se a maioria for amar o próximo como a si mesmo, coitado do próximo, porque não ama nem a si mesmo. Nossa. Então, esse compromisso começa comigo. E quando eu falo de amar a si mesmo, é no mínimo reconhecer os talentos que tu veio para cá. Uma rosa não precisa fazer nenhum esforço para dar rosa. A natureza dela é ser rosa. Então, isso é prazeroso. Entende? Isso é genuíno, isso é natural. É espontâneo. O que acontece com nós, seres humanos? Se a nossa natureza é da maçã, pera, a gente não é leal àquilo que a gente veio para ser. Se é para se ser maçã, seja maçã. Né? E aí tu quer ser goiaba, pera, quer se adequar, quer ser igual. Quer ter essa sensação de pertencimento, não pertencimento da dignidade de ser, mas de querer ser igual. Não. Deus não repete nada na natureza, nenhuma folha se repete. E é isso que vocês têm que entender. Que cada um veio com um desenho fantástico. A gente tem um desenho original. Quando você descobre isso, tudo mais é tudo mais. Entendeu? Nossa, que incrível. Olha, se você é jovem, tá vendo esse podcast e não pegou um caderno pra anotar tudo que a Miriam tá falando, meu Deus, olha, Vocês vão poder escutar de novo, tá? vai pegar o caderno aí pra E pra convido anotar. vocês, tá? Convido para vocês para conhecer minha livraria. E tem mais também que eu quero que entrem para conhecer o que é a Procave, né? E não é a Procave, não é eu e meu marido, minhas filhas também, mas assim, a gente tem um time fantástico. Vocês podem entrar, eles dando depoimento deles. Tá? É importante, os clientes falando. Esse empreendimento, por exemplo, Brava Home, um dia eu estava no Brava Home,
Tem várias situações, mas, ai, Miriam, eu sou tão feliz de ter um apartamento no Brava Home. Aí eu olhei para ela e disse, você está enganada, você não tem um apartamento no Brava Home. Ela disse, como não? Eu disse, não. Você tem uma fração ideal de 70 mil metros quadrados. Nossa, Vale muito mais que o teu apartamento. que incrível. Quanto é que vale 70 mil metros quadrados esse terreno hoje? Então, às vezes, a gente tem uma visãozinha míope. A gente está preso num detalhe, não vê. Ei, ela disse, meu Deus, não tinha parado para pensar nisso. A gente tem que pensar. Não é fora da caixa, a gente não tem nem que caber nessa caixa. Tá? Que Porque para visionário. pensar fora da caixa, tu tem que estar dentro da caixa. Ei, essa caixa, tu não pode conceber a caixa. Ah, essa pessoa fora da curva. Não, não tem a curva, tem a reta, tem a foco, tem a meta. Porque é isso que vai te levar a um resultado legal. Com Não sei certeza. se é isso que vocês esperavam de mim, mas essa sou eu, tá? Eu trouxe um presente para Aquiles, ele ficou Mas ficou um pouco nervoso, que ele disse que ele tinha que me dar presente, né? Acho que o meu grande presente é poder estar aqui compartilhando um pouco. Eu falei Com nada certeza. da minha história, mas falei de tudo que a minha trajetória me trouxe de percepção na vida, nossa, você agregou muito. tá? Muito. Então, assim, mesmo com toda... Em plena pandemia, para não mandar 25 funcionários embora, eu abri 4 negócios, né? E foi um escândalo. Minhas filhas diziam, mãe, tu não precisa disso. Que maravilha. Quero contar uma coisa para vocês. Quando a gente não precisa, vira propósito. Vira legado. Eu faria tudo de novo. Tá? Foi desafiador. E mesmo dando conta de tudo que eu hoje administro e tenho uma equipe fantástica, tem umas pessoas maravilhosas que colam em mim, que eu acho massa, colam em mim, tá? Eu digo, eu e minha filha, que mora na Suíça, a gente fez um jogo, a gente criou um jogo de perguntas que chama Wi-Fi. Conexão no olhar. E eu trouxe presente para você, né? Nossa, Vou dar aqui para vocês verem, porque daí, se vocês que quiserem... gratidão. E Muito olha obrigado. que linda frase que eu criei para a livraria. O saber infinita a alma. Olha só, pessoal. Dá um close aí, Gustavo. Olha só. O saber infinita a alma. Que incrível. Miriam Almeida. Vamos ver o presente. Ó, a livraria, pra quem quiser conhecer. Depois eu vou tirar umas fotos. Eu até tive uma ideia. Vou tirar umas fotos, gravar uns vídeos, colocar ao longo do Ah, podcast. que legal. Aqui o nosso time de marketing é bom, tá? Ah, é? Depois a gente faz bastante coisa. Ah, que legal. Eu vou abrir depois. Ele vai abrir depois, vai mostrar Sim. para vocês, mas assim, Depois a gente grava um vídeo. para abrindo. que serve esse jogo? É uma brincadeira de conexão, sabe? Às vezes tem perguntas ali que tu talvez não saiba o que teu pai pensa, que tua mãe pensa, que teu amigo pensa. Nossa, E que até legal. você mesmo. Putz, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Entende? Então, porque, queira ou não, a gente é uma incógnita para a gente mesmo. A gente está aqui em processo de desenvolvimento. A gente tem que saber isso, tá? E uma das coisas, assim, que eu sou muito grata, né? Muito grata. Quando eu me dei conta que uma criança, até andar, nós todos passamos por isso, ela cai mais de 5 mil vezes. Nossa. Pensa como a gente é testado para ficar de pé e seguir em frente. Nossa, e é exatamente isso que eu queria falar também. Você falou que mais de 20 anos pra virada de chave de vocês. Mas, Nossa, isso é muito louco, porque eu e o Arthur, nós somos jovens que nos cobramos muito, muito, e muito pelo que a gente vê em casa, pelo que a gente já passou, pelo que a gente tem de metas, pelo que a gente tem de ambição. E só que quando você falou 28 anos pra virar a chave, a gente tá há 4 anos com a empresa. E eu pensei, cara, olha quantos anos nos esperam ainda. agora eu quero falar uma coisa que é fantástico também. Foi justamente quando teve uma mudança de governo, que seja, não vou citar nomes, nem vou citar nada de partido, porque não é o que se trata, mas não é uma questão de partido, é uma questão de visão, né? De perspectiva. Com certeza. Foi quando teve uma mudança de partido que a gente viu que fechou todas as portas para a nossa empresa e a própria enchente, né, fez com que a gente se movesse. De novo,
Necessidade evoca potencial. Lembrem disso. De novo. Né? O que aconteceu, na verdade, no plano cruzado? Tá? Quem tinha uma estabilidade, não só financeira, gente. Tá? Se você não tiver o QE, se você não tiver o coeficiente emocional, se você não tiver equilíbrio emocional, não adianta você ter dinheiro. Não adianta você ser o cara. Sim. Tá? Então, assim, saber lidar com o caos. Eu sou uma mulher apaixonada pelo caos, porque é diante do caos que encontra a ordem. Aliás, estudem. Caos e ordem são da mesma raiz. Eu estudei um pouco sobre isso. Tá? Então, assim, É incrível. a gente tem que ter, cada vez mais, entender o processo da vida, assim, Sim. sabe? E outro dia alguém perguntou para mim, que é a minha formação em psicologia, que eu falei, né? Doutora, a senhora já encontrou seu propósito? Eu comecei a rir. Aí a pessoa disse, por que a senhora está rindo? Eu disse, eu nunca procurei meu propósito. Daí ela disse, não, a senhora... Como assim? A senhora não achou seu propósito? Não. Meu propósito me achou. Porque quando tu tens uma intenção de contribuir, as coisas abrem, as portas se abrem, as coisas vêm para você. Eu não preciso fazer nenhum esforço. Ou tu teve que fazer um grande esforço para descobrir a Miriam? Tu estava receptivo? Sim. Numa livraria, procurando um livro. Com certeza. Coincidiu. Como aconteceu, você também está em São Paulo, que você estava me falando. Lá no Joel J. Tudo coincidiu. Eu preciso primeiro ter uma intencionalidade. O que me move? Qual é a minha intenção? Essa é a palavra, intencionalidade. Lembre de uma coisa que eu quero que vocês anotem isso, tá? A intenção tem que anteceder a ação. Qual é a tua intenção? O que te move de verdade? Hoje, o que me move é tocar almas, é compartilhar um pouco da minha caminhada, é continuar sendo oportunidade tanto para mim e meu marido, a gente pensa igual. E ele sempre fala uma coisa que eu amo. Qual é a nossa melhor obra? A próxima. Que é uma questão da gente... É com a gente se superar, é com a gente. Que incrível. Porque, no fundo, tem a ver com a gente. A gente é essa força maior que nos rege. Que legal. Entende? Então, eu não posso ser menos que Deus me fez para ser. Porque, para mim, isso é uma blasfêmia. E se ele disse que eu posso tudo? Ei, cadê você, pessoa? Nós somos imagem e semelhança dele. Deveríamos ser, mas não estamos. Entende? Então, verdade. eu sempre digo, quem é o teu Senhor? Se tu pode tudo naquele que te fortalece, tu fala de boca cheia, e o que é que te impede de sair dessa vidinha medíocre? Quem é o teu Senhor? Eu falo isso com meus pacientes. Nossa, que incrível. Porque é real. É verdade. Com certeza. Porque o que a boca fala, o coração tem que estar cheio. Ei, tá cheio de quê? De mentira? Tu simplesmente regurgita um ensinamento fantástico? É verdade. E isso não consegue mudar a tua vida? Incrível. Aí é essa reflexão. Miriam, pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta muito especial pra você, que é uma pergunta que a gente faz pra todos os convidados. Quando a gente estava lá no Joel J, em São Paulo, ele nos entrevistou, a gente falou mais ou menos ali por 1 hora, se eu não me engano, lá naquele palco. Depois eu vou te mandar o link. Eu acho que eu já te mandei. Não sei, Não lembro. novo, eu vou te mandar de novo. É uma gravação muito legal. E no final, ele fez uma pergunta que ele faz para todo mundo que ele entrevista nos podcasts também. Ele pergunta o seguinte: se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem que apareceria em todos os outdoors do mundo, celulares, em todos os lugares, e que todas as 8 bilhões de pessoas do mundo veriam essa mensagem, qual seria? Uau. Ele faz essa pergunta. Ele fez para nós. E depois eu quero que você veja as nossas respostas. E a gente moldou um pouco essa pergunta para o nosso propósito. Tá. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: se você tivesse uma mensagem que ia aparecer em todos os outdoors, celulares, de todos os jovens do mundo, todos os jovens, qual seria essa mensagem? Jamais duvide do potencial de vocês. Não importa o que aconteça, existe uma força, tá? Que pulsa dentro de nós. E é isso que tem que ser reconhecido, é isso que eu tenho que ser leal.
né? Então, confia na força que pulsa dentro de ti. Que eu resumiria em tenha fé de verdade. Que legal. Porque é possível. Com certeza. Eu não acredito, não é fácil, é difícil. Não, é possível. É possível. Olha a gente aqui. Entendeu? Com certeza. Miriam, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada. Espero que a gente possa ter mais momentos como esse. Para você que está em casa, conheça a livraria. Depois a gente vai fazer alguns vídeos lá embaixo. Olha essa frase, o saber infinita a alma. Explica um pouquinho, só pra gente finalizar sobre essa frase. Por que você escolheu essa frase pra livraria? Porque, na verdade, tem uma grande diferença em conhecimento e sabedoria, né? Tudo que a gente aprende na universidade, tudo que a gente aprende a nível intelectual, isso nos torna conhecedor. Uhum. Mas quando tu consegue desmembrar esse conhecimento e trazer isso para a vivência, né? Até que prática. ponto isso verdadeiramente faz sentido, isso é real, né? Isso torna saber. Quem prova sabe, como dizia Rumi. Né? Eu posso conhecer todas as propriedades da maçã, mas só vou conhecer a maçã verdadeiramente quando eu provar. E mesmo assim será a minha experiência, de acordo com a minha química, da minha saliva. Entende? Então eu sempre digo assim, o saber infinita a alma, porque tu consegue resgatar essa relação com a intimidade do saber. Quem prova sabe. Não tenha medo de provar a vida. Nossa, porque eu sempre incrível. digo assim, com medo de fracassar, a maioria não se permite acertar. A maioria dos jovens hoje olha esses gurus, essas pessoas que falam que dá pra ficar milionário em pouco tempo e um monte de coisa, e cursos e isso que você falou, nossa, me deu um estalo muito grande. Porque é exatamente isso. Às vezes tu pode ser especialista naquilo na teoria, mas quando você vai praticar de verdade, é a sua experiência. Talvez muda muito. Se eu pudesse falar um pouquinho de como a Miriam, desde pequena, se sentia uma milionária, mesmo morando no sítio com a minha avó. Porque eu conseguia enxergar, falar, pensar. Eu tinha ideias. Que legal. Tinha boa vontade. Entendeu? Então, assim, esse é o segredo. Nada podia me limitar, a não ser eu mesma. Então, desde pequena, eu me sentia uma milionária. Né? E agora, quando você começa a multiplicar esses talentos, bíblico, qual é a diferença de uma pessoa de sucesso para outra? Né? Tem aquela frase que eu acho lindo, que Jesus deu um talento para um talento para o outro. Um enterra e outro multiplica. Sim, essa parábola é muito boa. Eu multiplico os talentos que Deus me deu. Porque sucesso, empreendedorismo, é multiplicar os talentos recebidos. E aí não tem como a graça não vir. E já veio de graça, que são os talentos. A boa-aventurança, a gente veio para ser bem-aventurado. Não faz sentido não ser assim. Que incrível. Miriam, muito obrigado por esse momento. Obrigada também. A gente fica muito feliz de ter pessoas como você aqui ajudando o nosso propósito, trazendo visibilidade também. Eu acho que esse aqui é um passo para um grande relacionamento aí também. Eu acho que o nosso propósito sempre foi esse. A gente quer chegar na maior... Eu vou te mandar depois um corte, inclusive, quando a gente estava com o João Kepler, que ele nos entrevistou. Ele perguntou, o que vocês querem pro futuro? Falou bem assim. Eu falei, cara, a gente quer ser a maior plataforma, a top of mind de todos os tempos, a maior. Que o jovem ele vai aprender o que ele não aprende na escola, o que ele não aprende na faculdade, e que, de alguma forma, alguma coisa que vai ter nessa plataforma vai ajudar ele a ter sucesso. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Vocês já chegaram. Vocês já chegaram, querido. Esse é o porém. Com Entendeu? certeza. Então, assim, agora é só ecoar. A redundância. É tão lindo. Evocar isso. A criança, né, começa na gestação, daí vem o quê? Quando ela se torna feto, com 3 meses ela está pronta. Ela já existe. Ela só vai o quê? Ser mais do mesmo. Então, já é, meu querido. Sim. Não é eu quero ser. Já é. Já deu certo. Eu já sou. Vocês já são. Agora é o quê? Ecoar, multiplicar. Tá pronto. O principal
é vocês acreditar nisso. Com certeza. A consistência disso. A certeza que vocês têm que manter no coração de vocês. Porque está pronto. Continuar regando, Sim. afofando, adubando, se é necessário. Entendeu? Miriam, muito obrigado pelo presente, pela participação. Você Obrigada. que é jovem, que está vendo aqui também, você faz parte disso. Nosso propósito é levar cada vez mais educação para você. E a gente existe justamente porque você está vendo esse podcast. Então não esquece, hein? Deixe seu like, compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus pais, no grupo da escola, porque a Miriam falou muita coisa hoje que pode mudar a sua vida. Eu tive muitos estalos aqui, eu anotei muita coisa. Então, a gente fica por aqui nesse episódio. Muito obrigado e até a próxima.